Milionário brasileiro simpatizante da causa LGBTQIA+, inspira mudanças sociais. Rodrigo sempre teve tudo. Um carro blindado que brilhava na chuva. Um apartamento com vista para a cidade mais desigual do Brasil. E um sorriso confiante de quem sente que controla o próprio destino. Era festa atrás de festa. Discursos fervorosos sobre respeito e inclusão. Todo mundo dizendo que ele era o futuro. Mas naquela noite de tempestade, algo no mundo perfeito de Rodrigo rachou. Bem ali, no meio do caos urbano, a chuva escorria pesada pelas janelas do seu escritório de vidro. Relâmpagos riscavam o céu carregado, iluminando cada gota como se fossem partículas de um segredo prestes a ser revelado. Ele já se preparava para sair quando um grito abafado cortou o som da água. Quebrando seu mundinho polido, Rodrigo correu para a rua, botas afundando na lama e no lixo da favela que beijava a metrópole dos sonhos. Entre sombras e vultos, encontrou Ana, uma mulher frágil, encharcada até os ossos, mãos sem meus filhos. O coração de Rodrigo apertou, um nó paralisante engolindo sua garganta. Ele, que tinha planos de ajudar do alto dos palcos e discursos, agora se via cara a cara com uma realidade que seus cifrões não podiam comprar. O contraste entre seus prédios brilhantes e a miséria cruel parecia um soco no estômago, e ele sentiu o peso do que seu dinheiro, talvez seu jeito de ganhar dinheiro, tinha ajudado a construir. Quando o carro de luxo dele cruzou a favela, a gente viu no rosto dele um choque vivo, quase visível. Uma foto corriqueira, mas que parou a cidade. O milionário estendendo a mão para uma imigrante invisível nas estatísticas oficiais. Mas o mistério só aumentou. No dia seguinte, quando Rodrigo tentava montar um plano, sua mulher, Carla, entrou arrastando uma aura densa. Voz baixa, fria, cheia de ameaça. Se continuar com essa loucura, vou expor tudo. Até onde você esconde da família? Um silêncio cruel se fez. O casamento deles, por trás do luxo e da par, era um caderno gasto, cheio de páginas rabiscadas, relatos cortantes, pedaços do passado brutal de Ana, que falavam de medo, perda, de uma luta invisível e sangrenta que ninguém jamais imaginou. Cada palavra parecia ferir mais que uma lágrima. Rodrigo leu ali histórias que abriram feridas de um passado que ele não podia mais ignorar. Feridas que de repente pareciam enraizadas também na própria vida dele. Naquela noite, Rodrigo ficou parado. Olhou para os prédios iluminados ao longe, para a rua molhada, para o caderno pesado na mão e se perguntou: até onde você está disposto a ir quando seu mundo todo pode desmoronar? Entre privilégios que ele sempre achou conquistados e uma verdade que queima no peito, ele não sabia a resposta. Mas uma coisa ficou clara: algo tinha que mudar. E rápido. O relógio marcava o começo de um dilema que rasgaria seu mundo em pedaços, ou abriria caminho para algo completamente novo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te falar. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo ficou parado, os olhos perdidos entre as luzes da cidade e o caderno pesado em sua mão. A verdade pulsava dentro dele.
uma chama insuportável que o consumia. Mas antes que pudesse colocar em prática qualquer plano de ação, uma sirene estrondosa cortou a noite. Aquele som rasgado era seguido por gritos e confusão. O coração de Rodrigo disparou. 2 carros da polícia encostaram na esquina. Luzes devastadoras brilhando por toda parte. Ele viu os rostos, os olhares aterrorizados dos moradores, todos buscando refúgio no abrigo improvisado das casas de madeira. Mas não era só isso. Ele viu Ana, pálida e desesperada, quase paralisada na lama. O instinto gritou, o mundo dele em desequilíbrio. Ana! Ele berrou, mas a tempestade de sirenes abafou sua voz. Homens fardados saltaram dos carros. Um deles, o mais alto, estendeu a mão, apontando para Ana. Você! Venha aqui! O caos tomou conta. Rodrigo se moveu sem pensar, uma fúria ardente queimando dentro dele. Não! Atravessando a rua com passos largos, mas a multidão ao redor parecia congelada, como se assistisse a um espetáculo aterrorizante. Ana começou a correr. Os filhos agarrados a ela como se fossem a única âncora em meio à tempestade. Ele viu um dos policiais puxar uma pistola. A cena se desenrolou em câmera lenta. A mulher fugindo, o oficial gritando, a multidão em choque. Antes que pudesse entender, a arma disparou. Um tiro ecoou como o fim do mundo. O rosto de Rodrigo se contorceu em horror. Um nó na garganta quase o sufocando. Ele não viu se a bala havia atingido Ana. Com um impulso irracional, ele avançou, o medo dilacerando cada pedaço de seu ser. Enquanto se aproximava, a verdade caiu como um peso insuportável sobre seus ombros. O que ele realmente conhecia sobre Ana, a vislumbrar as cenas do caderno em sua mão, repletas de dor e desespero, Rodrigo sentiu um frio na espinha. O passado de Ana lia-se como um conto de obrigações e segredos. Mas em meio àquele horror, uma sombra emergiu, a verdadeira identidade de Ana. Enquanto ele corria, um diálogo em fragmentos entre policiais surgiu, carregado de uma revelação que faria o mundo dele desmoronar. Ela é, dizia um deles, uma fugitiva, acusada de... O resto se perdeu no som das sirenes, mas Rodrigo já pressentia. A imagem daquela mulher frágil que ele queria salvar agora se desfigurava de... O choque se transformou em um turbilhão de emoções. Tudo o que ele acreditava ter entendido estava prestes a desabar. Quando finalmente alcançou Ana, ela estava parada, o rosto coberto por uma expressão de desespero. Rodrigo, me ajude! Mas antes que pudesse responder, as luzes se apagaram. O comunicado de uma nova ordem. Ninguém se move. Um grito profundo emergiu dos policiais. O mundo estava girando. Ele se sentiu perdido. A fragilidade da realidade deslizando entre seus dedos. O desespero perto dele tinha uma nova cara, e Rodrigo ficou parado, sem saber quem era realmente aquela mulher. E mais importante, em que tipo de confusão ele havia se metido, sem nem mesmo perceber. Então a tempestade se intensificou. E não era só chuva que caía. Naquele momento, enquanto tudo se encerrava em caos, Rodrigo percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que ele jamais poderia imaginar. E o verdadeiro desafio estava apenas começando. A tempestade rugia, levando as nuvens escuras a cobrir tudo como um manto ameaçador. Rodrigo estava paralisado. A luta de Ana diante dos policiais fazendo seu coração acelerar feito um tambor. O desespero dela ecoou em sua mente. E a realidade agora
parecia uma tela rachada, prestes a se despedaçar. Ele queria gritar, correr até ela, mas a confusão era tanta que se sentia preso em um pesadelo. De repente, um grito cortou o ar. Não era de Ana nem dos policiais. Parecia uma voz familiar. E Rodrigo virou-se, os olhos arregalados. Era Carla, sua esposa, zanzando pela multidão. "Rodrigo, o que você está fazendo aqui?" disse ela, a expressão misturando preocupação e raiva. O brilho dos faróis refletia em seu rosto, revelando uma sombra de algo que Rodrigo nunca tinha visto antes. "Carla, eu preciso ajudar Ana", Rodrigo respondeu, a urgência em suas palavras fazendo sua voz tremer. Mas Carla não parecia entender. Ela avançou segurando seu braço com força, a preocupação no olhar. "Você não pode se meter nisso. Você sabe do que ela é capaz." As temperaturas subiam, mas não era só pela tempestade. O clima entre eles ficou insuportável. "Do que você está falando?" Rodrigo gostava de pensar que conhecia Carla, que eles tinham um casamento sólido. Mas agora ela parecia uma estranha respirando segredos. "Rodrigo, por favor, você não sabe quem ela é. Não sabe onde ela esteve", Carla disse, puxando seu braço, forçando-o a levar os olhos para ela. A voz dela era cortante, como uma lâmina, e Rodrigo piscou, tentando entender. Mas o caos não esperou. Um tiro ressoou novamente, a dor íntima nas costas de Rodrigo. Uma faísca de temor explodiu dentro dele. Ele virou para ver Ana, que estava quase sendo cercada pelos policiais. O medo gritava em seu rosto, enquanto os gritos de desespero da multidão se misturavam ao som de sirenes. Uma onda de confusão. Tudo parecia um filme, e ele era o herói perdido. "Ana, venha comigo!" Rodrigo gritou, fazendo um movimento impulsivo em direção a ela. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Um policial disparou um gás lacrimogênio. A nuvem densa e branca os envolveu, e Rodrigo sentiu os olhos ardendo. Ele tentou cobrir o rosto, mas era tarde. O pânico começou a tomar conta, e a multidão se dispersou como folhas ao vento. No caos, Rodrigo viu uma figura emergir da fumaça. Era Carla, agora com algo na mão, um papel. "Rodrigo, veja isso!" Carla gritou, a voz dela cortando mais fundo que qualquer sirene. Com dificuldade, ele se aproximou. Ela abria o papel, os olhos brilhando, com algo entre raiva e tristeza. "Você precisa saber agora. Isso está em seu nome." Aquilo fez o coração de Rodrigo parar por um segundo. "O que você está dizendo?" O papel tremia em suas mãos, enquanto ele tentava entender. A luz fraca do ambiente iluminava uma foto e um nome escrito embaixo dela. Uma mulher com os mesmos olhos que Ana, mas tão diferente, tão maligna. "Ela é sua irmã, e ela está fugindo de algo muito maior do que você imagina." "Ana, minha irmã?" O mundo de Rodrigo desmoronou em frações de segundo, como um castelo de cartas. Ele olhou para Ana, e os olhos dela refletiam um desespero que ressoava com o seu próprio. Tudo o que ele acreditava conhecer se desfez, como um fio de algodão, e agora a pergunta permanecia: quem era realmente Ana? Ele mal sabia que a verdade sobre sua própria vida e a de Carla estava prestes a se revelar de uma forma que mudaria tudo para sempre. Então, em meio ao caos, a luz da sirene sumiu e a visão do que estava prestes a acontecer se fez presente. Rodrigo respirou fundo, sentindo o peso do mundo nos ombros. Ele hesitou por um instante,
até que compreendeu que o vê. Rodrigo respirou fundo, o peso da revelação de Carla ainda ecoando em sua mente. Ana, minha irmã? A confusão girava em sua cabeça como um tornado, distorcendo tudo ao seu redor. O caos da cena parecia mais distante agora, como se o mundo se tornasse um borrão enquanto ele tentava juntar os pedaços de sua vida. As sirenes continuavam a gritar, mas Rodrigo estava surdo ao que vinha de fora. Ele olhou de volta para Ana, seu olhar repleto de uma mistura de desespero e um pedido silencioso. As luzes da polícia ainda lampejavam, tornando a atmosfera mais tensa, mais caótica. Rodrigo! Carla insistia, sua mão firmemente apertando o braço dele. Se você for atrás dela, tudo acabará. Você não sabe ao que está se metendo. Mas ele não podia afastar-se. Eu preciso saber a verdade, gritou, tirando o braço de Carla com um movimento brusco. Enquanto isso, uma nova onda de pânico tomou conta da multidão. Gritos cortaram o ar e Rodrigo virou-se instintivamente, seu coração disparando com a possibilidade de que o pior poderia acontecer. O policial mais alto, que parecia o responsável pela operação, gritava ordens e com ele a tensão aumentava. A fumaça do gás lacrimogênio começou a se dissipar, mas não antes de Rodrigo sentir uma queimação nos olhos, quase como se o mundo estivesse girando fora de controle. Antes que pudesse pensar em correr em direção a Ana, um som estrondoso ecoou. Uma explosão. O barulho fez o chão tremer, e todos, incluindo Rodrigo e Carla, foram jogados para o chão. O caos se tornou absoluto. Gritos, pessoas correndo. Ana, em meio ao tumulto, gritou algo, mas o som se perdeu em meio à confusão. A fumaça subiu e o mundo parecia ter voltado a um estado de apocalipse urbano. Rodrigo se levantou, os ouvidos zumbindo, e olhou em volta. Mas ela já não estava ali. O pânico tomou conta dele. Ana! Ele gritou, mas só recebeu como resposta o eco de sua própria voz, misturado aos gritos de dor e desespero da multidão. A próxima cena foi surreal. Carla, sua esposa, ranger os dentes, seu corpo tenso, parecia embaralhada entre o medo e a determinação. Nós precisamos ir agora, disse ela, puxando. Foi uma armadilha! Tudo isso foi uma armadilha! As palavras dela pareciam as mais sensatas. Mas Rodrigo não conseguia se mover. Antes que pudesse reagir, viu algo na esquina. Um grupo de policiais cercando um carro que começava a pegar fogo. E então, como um filme em câmera lenta, viu um homem emergir das chamas. A imagem ficou gravada em sua mente. O homem ruivo, a expressão de dor e fúria, e um semblante que lhe parecia familiar. Como se ele já tivesse visto aquele rosto antes. Miguel? A voz escapuliu da garganta de Rodrigo. A lembrança de um irmão que pensou ter perdido muito tempo atrás. O homem, agora prestes a ser cercado, olhou diretamente para Rodrigo. Aquela expressão, a mesma que ele conhecia, agora coberta em horror e intensidade. Rodrigo! Miguel gritou, seus olhos se acendendo ao avistá-lo. Você precisa acreditar em mim. Eles estão atrás de nós. Não posso voltar. O mundo de Rodrigo virou de cabeça para baixo. Ele não podia pensar, não podia lógica. Todo o seu entendimento, a sua vida bem montada agora girava em torno de um só pensamento. Quem eram aquelas pessoas realmente? E o que isto significava para ele? Então veio a verdade, um soco no estômago. Miguel e Ana eram parte de algo muito maior, muito mais escuro. E agora, ele estava preso no olho desse furacão. O que ele sabia sobre sua família, sobre Carla, até mesmo sobre si mesmo, estava prestes a ser desmantelado. Sem pensar,
Ele se lançou na direção de Miguel, mas as sirenes já estavam mais próximas. Carla o puxou de volta. Você não pode se envolver. Estão esperando por você. As palavras dela o atingiram como um grito em meio à tempestade de caos. Rodrigo hesitou, o coração acelerado, a mente borbulhando com dúvidas. Ele olhou para Miguel, então para Carla, e no abafo da confusão, naquele espaço de tempo onde tudo ficou em suspensão, uma pergunta ecoou em sua cabeça. Até onde você iria para descobrir a verdade? A tempestade rugia ao redor, mas a verdadeira tempestade estava dentro dele. E a resposta estava longe de ser clara. Rodrigo respirou fundo, o peso da revelação de Carla ainda ecoando em sua mente. Ana, minha irmã? A confusão girava em sua cabeça como um tornado, distorcendo tudo ao seu redor. O caos da cena parecia mais distante agora, como se o mundo se tornasse um borrão, enquanto ele tentava juntar os pedaços de sua vida. As sirenes continuavam a gritar, mas Rodrigo estava surdo ao que vinha de fora. Ele olhou de volta para Ana, seu olhar repleto de uma mistura de desespero e um pedido silencioso. As luzes da polícia ainda lampejavam, tornando a atmosfera mais tensa, mais caótica. Rodrigo! Carla insistia, sua mão firmemente apertando o braço dele. Se você for atrás dela, tudo acabará. Você não sabe ao que está se metendo. Mas ele não podia afastar-se. Eu preciso saber a verdade. Gritou, tirando o braço de Carla com um movimento brusco. Enquanto isso, uma nova onda de pânico tomou conta da multidão. Gritos cortaram o ar e Rodrigo virou-se instintivamente, seu coração disparando com a possibilidade de que o pior poderia acontecer. O policial mais alto, que parecia o responsável pela operação, gritava ordens. E com ele, a tensão aumentava. A fumaça do gás lacrimogênio começou a se dissipar. Mas não antes de Rodrigo sentir uma queimação nos olhos. Quase como se o mundo estivesse girando fora de controle. Antes que pudesse pensar em correr em direção a Ana, um som estromboso ecoou. Uma explosão. O barulho fez o chão tremer e todos, incluindo Rodrigo e Carla, foram jogados para o chão. O caos se tornou absoluto. Gritos, pessoas correndo. Ana, em meio ao tumulto, gritou algo, mas o som se perdeu em meio à confusão. A fumaça subiu e o mundo parecia ter voltado a um estado de apocalipse urbano. Rodrigo se levantou, os ouvidos zumbindo, e olhou em volta. Mas ela já não estava ali. O pânico tomou conta dele. Ana! Ele gritou, mas só recebeu como resposta o eco de sua própria voz, misturado aos gritos de dor e desespero da multidão. A próxima cena foi surreal. Carla, sua esposa, rangir os dentes, seu corpo tenso, parecia mesclada entre o medo e a determinação. Nós precisamos ir agora, disse ela, puxando-o. Foi uma armadilha. Tudo está preparado para a conta dele. As palavras dela pareciam as mais sensatas, mas Rodrigo não conseguia se mover. Antes que pudesse reagir, viu algo na esquina. Um grupo de policiais cercando um carro que começava a pegar fogo. E então, como um filme em câmera lenta, viu um homem emergir das chamas. A imagem ficou gravada em sua mente. O homem ruivo, a expressão de dor e fúria, e um semblante que lhe parecia familiar. Como se ele já tivesse visto aquele rosto antes. Miguel? A voz escapuliu da garganta de Rodrigo. A lembrança de um irmão que pensou ter perdido muito tempo atrás. O homem, agora prestes a ser cercado, olhou diretamente para Rodrigo. Aquela expressão, a mesma que ele conhecia, agora coberta em horror e intensidade. Rodrigo! Miguel gritou, seus olhos se acendendo ao avistá-lo.
Você precisa acreditar em mim. Eles estão atrás de nós. Não posso voltar. O mundo de Rodrigo virou de cabeça para baixo. Ele não podia pensar. Não podia lógica. Todo o seu entendimento, a sua vida bem montada, agora girava em torno de um só pensamento: quem eram aquelas pessoas realmente? E o que isto significava para ele? Então, algo mais chocante aconteceu. A fumaça se dissipou, o suficiente para Rodrigo ver claramente. Miguel, seu irmão, estava amarrado com cordas e havia uma tatuagem na mão dele. Um símbolo que Rodrigo reconhecia. Era a mesma tatuagem que estava no braço de Ana. Não, ele murmurou, o coração acelerando. Rodrigo, espera! Ela não é quem você pensa que é, Miguel disse, quase gritando, mas o som de uma explosão abafou suas palavras. Antes que ele pudesse se aproximar, um policial avançou, agarrando Miguel com força. Fuja! Miguel gritou, desesperado. Ela vai destruir tudo. Rodrigo se sentiu tonto, o mundo rodando. Ana não era apenas uma mulher fugindo. Ela estava ligada a algo muito maior. Um passado que ele não conhecia. Um passado que poderia engolir não só a ela, mas também a sua vida. Desesperado, Rodrigo se virou para Carla. O que você sabe? A pergunta saiu como um sussurro entre as páginas da confusão. Eu não posso. Eu pensei que não sabia que você ia descobrir assim. Carla balbuciou, seus olhos arregalados. O medo dela não era só por Ana, mas por tudo que estava em jogo. E então, diante da cena em chamas, a verdade que estava escondida por trás de todas as mentiras começou a se formar em sua mente. Ana não era apenas uma simples imigrante. Havia algo mais profundo. Algo que unia destinos de formas que ninguém podia imaginar. O fio da vida de Rodrigo estava entrelaçado em uma trama que era tanto sua quanto alheia. Ele olhou para Miguel, a urgência nas palavras do irmão, buscando segurança em meio ao pânico. E ali, com a fumaça e o caos ao redor, o futuro deles estava prestes a ser decidido. E de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O que ele faria a seguir? A escolha estava em suas mãos. Rodrigo respirou fundo. O peso da revelação de Carla ainda ecoando em sua mente. Ana, minha irmã! A confusão girava em sua cabeça como um tornado, distorcendo tudo ao seu redor. O caos da cena parecia mais distante agora. Como se o mundo se tornasse um borrão enquanto ele tentava juntar os pedaços de sua vida. As sirenes continuavam a gritar, mas Rodrigo estava surdo ao que vinha de fora. Ele olhou de volta para Ana, seu olhar repleto de uma mistura de desespero e um pedido silencioso. As luzes da polícia ainda lampejavam, tornando a atmosfera mais tensa, mais caótica. Rodrigo! Carla insistia, sua mão firmemente apertando o braço dele. Se você for atrás dela, tudo acabará. Você não sabe o que está se metendo, mas ele não podia afastar-se. Eu preciso saber a verdade, gritou, tirando o braço de Carla com um movimento brusco. Enquanto isso, uma nova onda de pânico tomou conta da multidão. Gritos cortaram o ar e Rodrigo virou-se instintivamente, seu coração disparando com a possibilidade de que o pior poderia acontecer. O policial mais alto, que parecia o responsável pela operação, gritava ordens e a tensão aumentava. A fumaça do gás lacrimogênio começou a se dissipar, mas não antes de Rodrigo sentir uma queimação nos olhos, quase como se o mundo estivesse girando fora de controle. Antes que pudesse pensar em correr em direção a Ana, um som estrondoso ecoou. Uma explosão,
O barulho fez o chão tremer e todos, incluindo Rodrigo e Carla, foram jogados para o chão. O caos se tornou absoluto. Quitos, pessoas correndo! Ana, em meio ao tumulto, gritou algo, mas o som se perdeu em meio à confusão. A fumaça subiu e o mundo parecia ter voltado a um estado de apocalipse urbano. Rodrigo se levantou, os ouvidos zumbindo, e olhou em volta, buscando Ana. Mas ela já não estava ali. O pânico tomou conta dele. Ana! Ele gritou, mas só recebeu como resposta o eco de sua própria voz, misturado aos gritos de dor e desespero da multidão. A próxima cena foi surreal. Carla, sua esposa, ranger os dentes. Seu corpo tenso parecia mesclada entre o medo e a determinação. Nós precisamos ir agora, disse ela, puxando-o. Foi uma armadilha. Tudo isso foi uma armadilha. As palavras dela pareciam as mais sensatas, mas Rodrigo não conseguia se mover. Antes que pudesse reagir, viu algo na esquina. Um grupo de policiais cercando um carro que começava a pegar fogo. E então, como um filme em câmera lenta, viu um homem emergir das chamas. A imagem ficou gravada em sua mente. O homem ruivo, a expressão de dor e fúria e um semblante que lhe parecia familiar. Como se ele já tivesse visto aquele rosto antes. Miguel? A voz escapuliu da garganta de Rodrigo. A lembrança de um irmão que pensou ter perdido muito tempo atrás. O homem, agora prestes a ser cercado, olhou diretamente para Rodrigo. Aquela expressão, a mesma que ele conhecia, agora coberta em horror e intensidade. Rodrigo! Miguel gritou, seus olhos se acendendo ao avistá-lo. Você precisa acreditar em mim. Eles estão atrás de nós. Não posso voltar. O mundo de Rodrigo virou de cabeça para baixo. Ele não podia pensar, não podia lógica. Todo o seu entendimento, a sua vida bem montada, agora girava em torno de um só pensamento. Quem eram aquelas pessoas realmente? E o que isto significava para ele? Então, algo mais chocante aconteceu. A fumaça se dissipou o suficiente para Rodrigo ver claramente. Miguel, seu irmão, estava amarrado com cordas e havia uma tatuagem na mão dele, um símbolo que Rodrigo reconhecia. Era a mesma tatuagem que estava no braço de Ana. Não, ele murmurou, o coração acelerando. Rodrigo, espera! Ela não é quem você pensa que é. Miguel disse, quase gritando, mas o som de uma explosão abafou suas palavras. Antes que ele pudesse se aproximar, um policial avançou, agarrando Miguel com força. Fuja! Miguel gritou, desesperado. Ela vai destruir tudo! Rodrigo se sentiu tonto, o mundo rodando. Ana não era apenas uma mulher fugindo. Ela estava ligada a algo muito maior. Um passado que ele não conhecia. Um passado que poderia engolir não só ela, mas também a sua vida. Desesperado, Rodrigo se virou para Carla. O que você sabe? A pergunta saiu como um sussurro entre as páginas da confusão. Eu não posso. Eu pensei que não sabia que você ia descobrir assim. Carla balbuciou, seus olhos arregalados. O medo dela não era só por Ana, mas por tudo que estava em jogo. E então, diante da cena em chamas, a verdade que estava escondida, por trás de todas as mentiras, começou a se formar em sua mente. Ana não era apenas uma simples imigrante. Havia algo mais profundo, algo que unia destinos de formas que ninguém podia imaginar. O fio da vida de Rodrigo estava entrelaçado em uma trama que era tanto sua quanto alheia. Ele olhou para Miguel, a urgência nas palavras do irmão buscando segurança em meio ao pânico. E ali, com a fumaça e o caos ao redor, o futuro deles estava prestes a ser decidido, e de uma maneira que nenhum deles podia prever. O que ele faria a seguir? A escolha estava em suas mãos.
A multidão em pesadelo soltava gritos. E Rodrigo se lembrava dos olhos de Ana. Aquele olhar que... O peso das decisões começava a esmagá-lo. Miguel, cada vez mais encurralado, olhou novamente para Rodrigo e seus olhos brilharam com um tipo de esperança. Rodrigo, ela tem algo que precisamos. Um mapa, um plano. As palavras saíam rápidas, a ansiedade transbordando. Um mapa do quê? A pergunta não saiu como um comando, mas como um fio de desespero. Do que vai acontecer se não pararmos? Miguel gritou, enquanto tentava se desvencilhar da prisão que os policiais lhe impunham. E então, como se o universo tivesse decidido intervir, um novo zoar se uniu ao caos. Um helicóptero sobrevoava, suas lâminas cortando o ar, e em um instante, tudo parou. Rodrigo! Carla empurrou, seu grito tremendo em meio ao desespero. Olha! Ele seguiu a direção do olhar dela e viu, balançando no vento do helicóptero, uma bandeira que não reconhecia, mas que virou seu estômago do avesso. Não! A palavra escapuliu, um sussurro tomado pela incredulidade. É impossível! O que está acontecendo? Miguel olhou confuso, mas a expressão de Rodrigo se tornou uma tempestade de emoções. Era uma bandeira de uma organização que ele só conhecia em rumores. Um grupo que supostamente arrastava pessoas para um destino sombrio, infiltrando-se na vida dos mais vulneráveis. Eles estão aqui, Rodrigo murmurou. Eles sempre estiveram. A verdade pesada se instalou. O terror de que Ana fazia parte de algo que poderia destruí-los era uma sombra que pairava sobre todos. E se ela for um deles? Rodrigo, nós não sabemos. Miguel tentou argumentar, mas o caos já tomava conta de uma forma que não deixava espaço para dúvidas. As luzes se intensificavam enquanto o helicóptero descia, as sombras de figuras armadas se formando no chão, como se o próprio desespero estivesse encarnando diante deles. E naquele momento, Rodrigo se deu conta. A linha entre aliados e inimigos estava mais embaraçada do que ele jamais imaginara. Ele sabia que, independentemente do que fizesse, nada seria igual dali para frente. E antes que pudesse reagir, a porta do helicóptero se abriu e uma figura apareceu, uma silhueta maligna. O mundo parou. O chão sob seus pés parecia prestes a ceder e com o peso dessa nova ameaça, Rodrigo não sabia mais em quem confiar. As revelações borbulhavam, engolindo-o em um turbilhão sem fim. A multidão em pesadelo soltava gritos e Rodrigo se lembrava dos olhos de Ana, aquele olhar que o tornava confuso e compenetrado, o teso das decisões. Rodrigo, ela tem algo que precisamos! Um mapa, um plano! As palavras saíam rápidas, a ansiedade transbordando. Um mapa do quê? A pergunta não saiu como um comando, mas como um fio de desespero. Do que vai acontecer se não pararmos? Miguel gritou, enquanto tentava se desvencilhar da prisão que os policiais lhe impunham. E então, como se o universo tivesse decidido intervir, um novo zoar se uniu ao caos. Um helicóptero sobrevoava, suas lâminas cortando o ar e, em um instante, tudo parou. Rodrigo! Carla empurrou, seu grito tremendo em meio ao desespero. Olha! Ele seguiu a direção do olhar dela e viu, balançando no vento do helicóptero, uma bandeira que não reconhecia, mas que virou seu estômago do avesso. Não! A palavra escapuliu, um sussurro tomado pela incredulidade. O que está acontecendo? Miguel olhou confuso, mas a expressão de Rodrigo se tornou uma tempestade de emoções. Era uma bandeira de uma organização que ele só conhecia em rumores. Um grupo que supostamente arrastava pessoas para um destino sombrio, infiltrando-se na vida dos mais vulneráveis.
Eles estão aqui, Rodrigo murmurou. Eles sempre estiveram. A verdade pesada se instalou. O terror de que Ana fazia parte de algo que poderia destruí-los era uma sombra que pairava sobre todos. E se ela for um deles? Rodrigo, nós não sabemos. Miguel tentou argumentar. Mas o caos já tomava conta de uma forma que não deixava espaço para dúvidas. As luzes se intensificavam enquanto o helicóptero descia. As sombras de figuras armadas se formando no chão, como se o próprio desespero estivesse encarnando diante deles. E naquele momento Rodrigo se deu conta. A linha entre aliados e inimigos estava mais embaraçada do que ele jamais imaginara. Ele sabia que, independentemente do que fizesse, nada seria igual dali para frente. E antes que pudesse reagir, a porta do helicóptero se abriu e uma figura apareceu. Uma silhueta maligna. O mundo parou. O chão sob seus pés parecia prestes a ceder. E com o peso dessa nova ameaça, Rodrigo não sabia mais em quem confiar. A figura se destacou. Um sorriso frio cortando seu rosto. Era um homem que Rodrigo conhecia. O próprio pai. Surpreso, não é? Ele disse, a voz ecoando como um trovão na mente de Rodrigo. Aposto que não esperava me ver aqui. As palmas de Rodrigo se encheram de suor, o estômago em um nó. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Você? Mas como? Por que você está fazendo isso? As palavras escaparam, sua voz tremendo de choque. Eu sempre estive por trás das cortinas, meu filho. Ana é parte de um projeto que você não pode nem começar a entender. E você, com sua vida perfeita, acabou se envolvendo sem querer. Você não faz ideia do que está por vir. O olhar do pai era intenso, um misto de desprezo e orgulho. Você está mentindo. Eu a ajudei. Ela precisava de mim. Rodrigo gritou, a raiva ardendo dentro de si. Mas a dúvida começou a tomar forma. O que mais ele não sabia? A multidão ao redor começou a murmurar. Os rostos se viravam em choques e questionamentos. O destino de Rodrigo parecia pendurado em um fio. E enquanto ele olhava para seu pai, a verdade caía sobre ele como um véu pesado. Você não pode levar Ana! Rodrigo implorou. Mas as palavras soaram em vão. Não sou eu quem leva, o pai respondeu, dando um passo firme em direção ao helicóptero. Ela se entregou ao que é. Você só precisa decidir de que lado está. E com um gesto amplo, apontou para a multidão dispersa, como se estivesse convidando Rodrigo a fazer sua escolha. O coração de Rodrigo disparava em desespero. O que estava acontecendo? Ele nunca se sentiu tão perdido. O tempo parecia se arrastar, e o confronto entre passado e presente pintava seu destino com cores tenebrosas. Antes que pudesse pensar em uma resposta, a figura de Ana ressurgiu da fumaça. Ela estava ofegante, mas determinados olhos a acompanhavam. Rodrigo, não acredite nele, ele é o verdadeiro monstro. Ela parecia um espírito atormentado, lutando contra correntes invisíveis. O som das sirenes parecia distante, como se o apocalipse nascia em torno deles. Rodrigo estava preso, no lugar mais escuro de sua vida. E enquanto seu mundo desmoronava, ele percebeu que a verdade que ele buscava só estava começando a ser revelada. O que ele faria agora? A escolha estava em suas mãos, mas o que ele ainda não sabia? O que mais estava prestes a ser desvendado nesse labirinto de mentiras e segredos? Rodrigo ficou paralisado, a cena diante dele se desenrolando como um pesadelo. Ana estava ali, os olhos desesperados, e seu pai, tão inesperadamente, revelava uma face sombria.
A conexão entre eles se mostrava mais aterrorizante a cada passagem de ar, e o fôlego lhe faltou. Você não pode fazer isso, pai! As palavras saíram mais como um apelo do que um desafio. O baque das sirenes e os gritos da multidão giravam em torno deles, mas nothing disso parecia importar. Tudo se resumiu a uma decisão. Quando a figura de seu pai entrou, o caos parecia se reorganizar, como se todos os presentes, inclusive Ana e Carla, tivessem desaparecido por um momento. Rodrigo, é hora de você perceber que está do lado errado. Você não pertence a esse lugar. Você é parte da nossa verdade. O tom do homem exalava um orgulho sombrio, e a expressão firme transformava-se em um sorriso disfarçado de satisfação. Migrando entre o horror e a confusão, Rodrigo sentiu seu coração disparar. De que verdade você está falando? O que você realmente quer? Ele sabia que não havia como voltar atrás, mas a dúvida paralisava seu raciocínio. Miguel, ainda preso, estava à beira de um colapso. Rodrigo, isso é sério. Eles estão jogando com suas emoções. Sua voz tremia como se soubesse que o fim estava próximo. Ana havia se aproximado sem que ninguém notasse. Rodrigo, por favor, não escute ele. Seu pai está mentindo. Ela parecia um espírito perdido em um labirinto de traições e segredos. A tensão crescia entre os três homens. O silêncio de um momento antes era quebrado por um grito da multidão. Um caos novo. E então o inesperado aconteceu. O helicóptero, que antes parecia ser um mero espectador daquela tormenta, desceu repentinamente, como se tivesse sido guiado direto para o confronto. Algo caiu de sua borda, rodopiando-o lentamente. A maioria não percebeu, mas Rodrigo fixou os olhos, a adrenalina injetando coragem. Ele viu a pequena caixa plástica, os detalhes se destacando na escuridão. É uma bomba, alguém gritou. Mas era tarde demais. A explosão foi ensurdecedora. O ato que deveria abolir a tensão transformou-se em um universo em chamas. Rodrigo se lançou para o lado, o chão tremendo sob seus pés. O impacto na multidão fez Rodrigo voar para trás, e todo ao redor virou um borrão. O cheiro de fumaça misturado com o grito de pessoas fez seu estômago revirar. Os corpos se agitavam, cada um em busca de salvação, e o pânico tomou conta. Ele se levantou com dificuldade, os ecos da explosão ainda reverberando na cabeça. Olhou para onde Ana estava, mas agora ela estava paralisada diante de seu pai que esperava uma resposta, um trejeito que Rodrigo nunca conseguiria compreender. Rodrigo! A voz de Carla o trouxe de volta. Temos que sair daqui. Suas mãos tremiam e uma nova camada de preocupação tingia seus olhos. Mas a realidade trágica se desvendava mais além. Ao longe, gritos ecoavam, mas as escadas de fuga se desintegravam. Rodrigo olhou para a frente e viu Miguel caído no chão. A pele pálida e manchas de dor estampadas em seus traços. A percepção de que o verdadeiro inimigo não estava apenas no helicóptero ou nas palavras cruéis do pai rasgou seu coração. Miguel! A voz falhou enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Carla gritou algo e se perdeu na confusão. O pequeno mantra se formava em sua mente. Isso não pode estar acontecendo. E a verdade se tornou insuportável, como um nó na garganta. Foi nesse momento que Ana revelou algo que fez o chão desmoronar sob Rodrigo. Rodrigo, eu não sou só sua irmã. Sou a razão pela qual você foi despejado em uma vida que não escolheu. Meu lar. Aqui é seu lar.
As palavras dela cortaram a realidade em pedaços. Rodrigo se sentiu tonto. O peso da descoberta o engoliu por inteiro. O que você está dizendo? Ele não podia aceitar. O entendimento de uma vida estava em questão. As chamas da explosão dançavam ao fundo, e tudo ao seu redor virou fumaça escura. A conexão com Ana, antes uma linha tênue, agora parecia um cordão invisível feito para capturá-lo em um destino que não compreendia. Uma onda de dúvidas o invadiu. Ele olhou para o pai sem acreditar, mas o pequeno sorriso que antes iluminava o rosto dele agora se tornara uma máscara de desesperança. O mundo estava se desintegrando diante de seus olhos. E antes que uma resposta se formasse, um novo eco cortou o ar. Mais explosões. Mais gritos. E ele soube que estaria preso nessa teia por muito mais tempo. Rodrigo sabia que a verdade não apenas mudaria a vida deles, mas a própria essência da realidade que acreditava conhecer. Rodrigo ficou paralisado, a cena diante dele se desenrolando como um pesadelo. Ana estava ali, os olhos desesperados, e seu pai, tão inesperadamente, revelava uma face sombria. A conexão entre eles se mostrava mais aterrorizante a cada passagem de ar, e o fôlego lhe faltou. Você não pode fazer isso, pai. As palavras saíram mais como um apelo do que um desafio. O baque das sirenes e os gritos da multidão giravam em torno deles, mas nada disso parecia importar. Tudo se resumiu a uma decisão. Quando a figura de seu pai entrou, o caos parecia se reorganizar, como se todos os presentes, inclusive Ana e Carla, tivessem desaparecido por um momento. Rodrigo, é hora de você perceber que está do lado errado. Você não pertence a esse lugar. Você é parte da nossa verdade. O tom do homem exalava um orgulho sombrio, e a expressão firme transformava-se em um sorriso disfarçado de satisfação. Migrando entre o horror e a confusão, Rodrigo sentiu seu coração disparar. De que verdade você está falando? O que você realmente quer? Ele sabia que não havia como voltar atrás, mas a dúvida paralisava seu raciocínio. Miguel, ainda preso, estava à beira de um colapso. Rodrigo, isso é sério! Eles estão jogando com suas emoções. Sua voz tremia como se soubesse que o fim estava próximo. Ana havia se aproximado sem que ninguém notasse. Rodrigo, por favor, não escute ele. Seu pai está mentindo. Ela parecia um espírito perdido em um labirinto de traições e segredos. A tensão crescia entre os três homens. O silêncio de um momento antes foi quebrado por um grito da multidão. Um caos novo. E então, o inesperado aconteceu. O helicóptero, que antes parecia ser um mero espectador daquela tormenta, desceu repentinamente, como se tivesse sido guiado direto para o confronto. Algo caiu de sua borda, rodopiando lentamente. A maioria não percebeu, mas Rodrigo fixou os olhos, a adrenalina injetando coragem. Ele viu a pequena caixa plástica, os detalhes se destacando na escuridão. É uma bomba! Alguém gritou, mas era tarde demais. A explosão foi ensurdecedora. O ato que deveria abolir a tensão transformou-se em um universo em chamas. Rodrigo se lançou para o lado, o chão tremendo sob seus pés. O impacto na multidão fez Rodrigo voar para trás, e tudo ao redor virou um borrão. O cheiro de fumaça, misturado com o grito de pessoas, fez seu estômago revirar. Os corpos se agitavam, cada um em busca de salvação, e o pânico tomou conta. Ele se levantou com dificuldade.
os ecos da explosão ainda reverberando na cabeça. Olhou para onde Ana estava, mas agora ela estava paralisada diante de seu pai, que esperava uma resposta, um trejeito que Rodrigo nunca conseguiria compreender. Rodrigo, a voz de Carla o trouxe de volta. Temos que sair daqui! Suas mãos tremiam e uma nova camada de preocupação tingia seus olhos. Mas a realidade trágica se desvendava mais além. Ao longe, gritos ecoavam, mas as escadas de fuga se desintegravam. Rodrigo olhou para a frente e viu Miguel caído no chão, a pele pálida e manchas de dor estampadas em seus traços. A percepção de que o verdadeiro inimigo não estava apenas no helicóptero ou nas palavras cruéis do pai rasgou seu coração. Miguel, a voz falhou enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Carla gritou algo que se perdeu na confusão. O pequeno mantra se formava em sua mente. Isso não pode estar acontecendo. E a verdade se tornou insuportável, como um nó na garganta. Foi nesse momento que Ana revelou algo que fez o chão desmoronar sob Rodrigo. Rodrigo, eu não sou só sua irmã. Sou a razão pela qual você foi despejada em uma vida que não escolheu. Meu lar, aqui é seu lar. As palavras dela cortaram a realidade em pedaços. Rodrigo se sentiu tonto. Peso da descoberta o engoliu por inteiro. O que você está dizendo? Ele não podia aceitar. O entendimento de uma vida estava em questão. As chamas da explosão dançavam ao fundo. E tudo ao seu redor virou fumaça escura. A conexão com Ana, antes uma linha tênue, agora parecia um cordão invisível feito para capturá-lo em um destino que não compreendia. Uma onda de dúvidas o invadiu. Ele olhou para o pai, sem acreditar. Mas o pequeno sorriso que antes iluminava o rosto dele, agora se tornara uma máscara de desesperança. O mundo estava se desintegrando diante de seus olhos. E antes que uma resposta se formasse, um novo eco cortou o ar. Mais explosões, mais gritos. E foi então que tudo mudou. Enquanto a fumaça subia, uma forma grotesca emergiu dela. Era Carla, mas não apenas ela. Com uma máscara grotesca cobrindo parte do rosto, ela puxou Rodrigo com força. Você não entende, Rodrigo. Eu estou do lado deles. A revelação brutamontes. Eu me infiltrei para proteger. As palavras dela desabaram sobre ele como um edifício em colapso. O choque o atingiu em cheio. O que você quer dizer? Você está do lado deles? O coração de Rodrigo disparou, o fim do mundo se aproximando. O que mais havia escondido? O que mais ele não sabia? Ana entreolhou Rodrigo, a expressão dela saturada de dor. Carla avançou, seus olhos cúmplices tornados em algo perigoso. Agora você precisa fazer uma escolha, disse ela, a voz fria como gelo. União ou destruição? Escolha com sabedoria. O mundo girou e Rodrigo sentiu o chão deslizar sob seus pés. As chamas, na verdade, agora teimavam com mais intensidade. O dilema se formou como uma tempestade, pressionando-o a decidir. As consequências disso seriam devastadoras. Em um momento de pura clareza, Rodrigo percebeu que tudo em que acreditava estava prestes a se desfazer, e a escolha poderia ser mortal. A tensão era eletrificada. Ele olhou para o irmão. O que ele faria a seguir? O que mais estava prestes a ser revelado nesse inferno de escolhas? Rodrigo mal teve tempo de processar as palavras de Ana antes que a realidade desabasse sobre ele como uma onda devastadora. O silêncio que se seguiu à explosão era ensurdecedor. Ele olhou para ela, a confusão refletida em ambos os rostos. Como assim?
O lar dela era o dele. Tudo que ele conhecia agora era uma teia de mentiras e segredos. O rosto de Carla estava contorcido em raiva. Você se infiltrou para me proteger? A incredulidade ecoava na sua voz. As chamas ao fundo iluminavam as expressões de desespero. Miguel, caído e ferido no chão, olhava para Rodrigo, os olhos cheios de dor. Rodrigo, precisamos sair! Eles vão voltar! A urgência da situação se intensificava a cada segundo. O que estava acontecendo? Seu coração se partia entre o amor por Ana e a traição que sentia em relação à sua própria família. Ana avançou, a determinação em seu olhar agora ofuscando o medo. Rodrigo, eu sou sua irmã e você precisa confiar em mim para acabar com isso. O seu pai, ele é parte de algo muito maior e nós precisamos impedi-lo antes que seja tarde demais. A intensidade de suas palavras segurou Rodrigo como um grito desesperado na tempestade. A multidão ao redor deles estava em pânico, mas Rodrigo sentia que o que realmente importava era ali, entre eles. Um laço invisível. Uma escolha que pesava mais que todo o resto. Ele se virou para o pai, agora mais próximo. O sorriso anteriormente como uma máscara se desfazendo. O semblante dele era uma tempestade. Rodrigo, você não sabe o que está fazendo. Você se colocará em risco. Seu pai soava quase como uma súplica, mas os olhares dos dois eram como facas afiadas, prontos para cortar laços de sangue. O dilema borbulhava, e Rodrigo percebeu que as escolhas não eram apenas sobre salvar Ana ou seguir seu pai. Eram sobre definir sua própria identidade. Basta! Gritou, sua voz carregada de frustração. Eu sou quem eu decido ser. Com isso, Rodrigo deu um passo para frente, em direção a Ana, decidindo-se por ela, por essa nova realidade que clamava para ser abraçada. No entanto, segundos antes de tomarem uma posição, o céu se iluminou com os refletores do helicóptero, que girou novamente alto. O pai de Rodrigo chegou mais perto. Uma sombra ameaçadora. Você não pode ir embora. Você é um dos nossos. Mas Rodrigo não recuou. Ele olhou nos olhos de Ana, buscando a força que sua presença sempre lhe trouxe. Com um gesto de coragem, ele tomou a mão dela, sentindo a determinação pulsar entre eles. Estamos juntos, Ana, disse firme. E naquele momento, a verdadeira batalha começava, não contra seu pai, mas pela verdade que não podiam mais ignorar. Eles se moveram, com Miguel ao seu lado, enfrentando o caos em busca de liberdade. Mas a última chamada do destino estava prestes a atingir. Quando Rodrigo e Ana estavam prestes a fugir, um dos aliados do pai emergiu da multidão, espalhando confusão. E no último instante, Carla, tomada por ferocidade, decidiu interferir. Você não pode ir, Rodrigo. Eu amo você. As palavras dela cortaram como uma faca. Rodrigo se congelou, ressaltando que o truque emocional poderia ser a cilada final. Mas na confusão, enquanto seus sentimentos se debatavam, algo explodiu dentro dele. O que era amor havia transbordado de uma forma mais profunda. O amor por sua própria verdade. Os olhos dele brilharam, tomando uma decisão. Este não é o seu lugar. E com essa declaração, a conexão que os unia estava prestes a romper.
Mas assim que eles se prepararam para a fuga, uma nova explosão ecoou, e todas aquelas alianças familiares e segredos sufocantes foram levados pelo vento. Rodrigo, Ana, vamos! Miguel gritou, a urgência apressando seus movimentos. E então, em meio à fumaça e ao caos, uma luz brilhou na escuridão. O caminho à frente os aguardava, incerto, mas cheio de possibilidades. O que viriam a descobrir sobre cada um de si e sobre o mundo? E ali, na linha entre o tudo e o nada, Rodrigo sentiu que, enquanto existia amor e vontade de mudança, havia esperança. Era hora de quebrar as correntes e dar um passo em direção ao desconhecido. Ele apertou a mão de Ana e juntos saltaram no abismo que se estendia diante deles, prontos para enfrentar tudo. E você? O que faria se estivesse no lugar de Rodrigo? Como você enfrentaria as verdades e mentiras que cercam sua vida? Não deixe essa história parar aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.